Olá, aqui é a professora Daniele, professora de Química, e esta é a aula Descoberta da Radioatividade. No início do século XX surge o modelo atômico do físico Ernest Rutherford, a partir de uma experiência utilizando a radioatividade, na qual ele descobre que o átomo não era uma esfera maciça. Assim, a chave para entender a estrutura atômica de Rutherford está na sua experiência com a radioatividade. Podemos dizer que tudo começou em 1895, com a descoberta dos raios-x por Konrad Roentgen, ao estudar a condutividade elétrica por meio de um tubo de Crookes, chamados de tubos de raios catódicos. Roentgen fez um teste e colocou sua mão entre o tubo de raios catódico e a tela fotográfica, e, para sua surpresa, viu os ossos de sua mão projetados nela. A conclusão de Roentgen foi de que o tubo de raios catódicos emitia raios capazes de tornar fluorescente a chapa fotográfica, e foi o responsável pela impressão da foto dos ossos. Aqueles raios desconhecidos receberam o nome de raio-x. E o que é raio-x? São ondas eletromagnéticas que se formam pela colisão de raios catódicos, elétrons acelerados contra o anteparo rígido. Estudando os raios-x, Roentgen observou, entre outras coisas, que eles tornavam certos materiais fluorescentes ou até mesmo fosforescentes. A fluorescência e a fosforescência são propriedades que certas substâncias apresentam de emitir luz visível e cor característica quando os elétrons que o compõem, esses átomos e as moléculas da substância, absorvem energia fornecida por uma determinada fonte. Vamos saber as diferenças. Quando é removida a fonte que fornece a energia, a fluorescência ela cessa imediatamente a emissão da luz. Já a fosforescente, ela continua a emitir a luz. A descoberta de Roentgen sobre os raios-x levou inúmeros cientistas a investigar sua natureza em menos de um ano chegaram à conclusão de que esses raios são ondas eletromagnéticas de frequências maiores que a das ondas ultravioletas. Porém, ainda existiam outras dúvidas a respeito dos efeitos que os raios-x provocavam. Henri Poincaré criou a hipótese da reciprocidade, que dizia o seguinte: se os raios-x podem tornar certas substâncias fluorescentes ou até mesmo fosforescentes, então essas substâncias devem emitir raios-x. Em 1896, Antoine-Henri Becquerel testou a hipótese de Poincaré, estudando algumas substâncias que ficavam fluorescentes ao receber energia solar, radiação ultravioleta, e observou que uma delas, o sulfato duplo de potássio e uranila, era capaz de impressionar um filme fotográfico. Becquerel tirou radiografia de vários materiais e concluiu que depois de receber energia solar e ficar fluorescente, essa substância emitia os raios-x, o que confirmava a hipótese de Poincaré. Becquerel concluiu que em algum tipo de radiação era emitido devido à presença de sal de urânio. A esse novo fenômeno foi dado o nome de raios de Becquerel, em homenagem ao seu nome, mas também era chamado de raios de urânio. Estava descoberto o fenômeno da radioatividade, porém não foi Becquerel que deu origem a esse nome. Trabalhando no mesmo laboratório que Becquerel, o casal de físicos químicos Marie Curie e Pierre Curie constataram que essa propriedade era comum a todas as substâncias que continham o elemento urânio, e, portanto, devia ser ele o responsável pelos raios emitidos. Eles descobriram que os sais de tório produziam efeitos iguais aos do urânio, e isso deu uma nova expectativa às pesquisas dos raios de Becquerel. E o fenômeno, que antes se pensava ocorrer somente com urânio, verificou-se também em outros materiais. Marie Curie batizou esse fenômeno de radioatividade. E o que é a radioatividade?
propriedade que alguns elementos têm de emitir espontaneamente partículas ou radiação eletromagnéticas em decorrência da instabilidade de seus núcleos. Na procura por outros materiais que tivessem características radioativas, perceberam que o material impuro da uranita, conhecida como pet-blenda, descoberto por Becquerel, talvez contivesse um elemento oculto e desconhecido responsável por sua radiação. Após vários estudos e pesquisas, descobrem um elemento químico que era 400 vezes mais ativo que o urânio. Em 1898, foi dado a esse novo elemento o nome de polônio, em homenagem ao país de Marie Curie. Continuando com as pesquisas com a pet-blenda, ainda em 1898, encontraram um elemento químico 900 vezes mais radioativo que o urânio, o qual eles chamaram de rádio, devido à imensa quantidade de radiação liberada. Marie Curie propõe, então, que a radioatividade é uma propriedade atômica e é um dos principais conhecimentos para desvendar o que é a matéria. Com a descoberta da radioatividade, os conhecimentos a respeito da estrutura da matéria sofrem profundas modificações e serviram de fundamentos para o modelo atômico sugerido desde então. Aqui vamos finalizar a nossa aula da descoberta da radioatividade, mas vamos falar um pouco mais sobre Marie Curie, que foi a única cientista mulher até o presente momento a ganhar 2 prêmios Nobel em categorias diferentes, física e química. Em 1903, juntamente com seu esposo, Pierre, e também seu amigo Becquerel, ela recebeu o Prêmio Nobel em Física por sua investigação sobre os fenômenos da radiação. Em 1911, recebeu novamente o prêmio, agora pela descoberta do polônio e do rádio. Ela descobriu que o elemento químico tório também era capaz de produzir radiação. Vítima da prolongada exposição às radiações, Marie Curie morreu em 1934, aos 67 anos. Obrigada.